Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz que excede todo entendimento. Paz em meio a lutas e dificuldades. Paz quando o barco ele está prestes a naufragar. Paz, paz, paz. O Senhor, Ele é tremendo. O Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele é majestoso e glorioso. E Ele traz para você a paz dEle. Já deixa aberto Salmo 133, que é o salmo que nós vamos meditar nesta noite. Salmo 133, já deixa aberto. Em nosso último encontro, nós estivemos meditando sobre o tema A Vingança de Deus pelo seu povo. Falamos hoje pela manhã sobre esta vingança. A vingança, ela consiste na retaliação contra uma pessoa ou um grupo em resposta a algo que, em certo sentido, nos foi prejudicial. Embora muitos aspectos da vingança possam lembrar o conceito de igualar as coisas, na verdade, a vingança, em geral, ela tem um caráter muito mais destrutivo do que construtivo. Quem busca vingança deseja forçar o outro a passar o mesmo que passou. E, se possível, garantir que ele não seja capaz de repetir a ação nunca mais. A gente vê muito isso em traição entre marido e mulher, em que quando um dos cônjuges ele é traído, ele decide revidar. Eu vou pagar na mesma moeda. Esse conceito de vingança é um conceito que nós trabalhamos na semana passada, que não é algo que pode ou deve proceder de pessoas que se dizem cristãos. O perdão é a marca do cristão. Você pode ficar amargurado, não deve. Mas você pode ficar amargurado por um tempo, um breve tempo. Mas a condição natural daquele que é filho, daquele que foi resgatado, é a liberação do perdão e não a execução da vingança. No caso de Deus, porque não, o título da palavra era a vingança de Deus. No caso de Deus, a vingança reflete o seu zelo pelo cumprimento da sua palavra. Sua palavra que é santa. E ele é completamente destituído, a vingança é completamente destituída de qualquer sentimento ruim ou pecaminoso. Porque eu e você não podemos trazer nenhum tipo de prejuízo a Deus. Você não participar de um culto, Deus ele continua sendo Deus. Você entregar os seus recursos na casa do Senhor ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Ele não vai diminuir o seu amor, Ele não vai aumentar o seu amor, Ele não vai cuidar mais de você ou menos de você, porque Ele é imutável. No caso dos seus filhos, os filhos de Deus, essa vingança se caracteriza por uma proteção e manutenção da justiça que foi subtraída. A vingança do Senhor, ela é real. O verso que nós trabalhamos na semana passada é Salmo 149, verso 8, o versículo que ficou da semana passada, que diz assim: para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. A justiça divina, ela não faz acepção de pessoas. Reis e nobres são como pessoas comuns. Para você, por mais que as lutas se intensifiquem, você deve manter os seus olhos na cruz. E manter o seu coração longe da vingança humana, que é sempre motivada pelo erro e pelo pecado, fundamentada na busca da restituição. Qualquer ato de vingança que você, ser humano, desejar, intentar, ela tem como cunho principal você mesmo. Há um ditado que diz que muito mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. E isso não está em Provérbios.
Isso não está nas Escrituras, pelo menos desta forma literal, mas relata uma verdade. O homem mente, mas o nosso Deus não, porque Ele não é homem. E Ele cumpre as suas promessas, a promessa de cuidar de você. O trabalho é dele, o cuidado é dele, e a vingança, quando necessária, também é dele. A palavra de hoje tem como título O Privilégio da Unidade Cristã. É um privilégio. Tenho falado algumas vezes com a Menísia, e toda vez ela externa que ela está morrendo de saudade de todos. Temos que orar por ela também. Ela manda abraços para todos, fala que está com saudade, porque a unidade cristã ela é um privilégio. E é um privilégio tão grande que mesmo eu estando aqui e você estando aí, nós comungamos do mesma unidade. Comentei com alguns, vira e mexe eu recebo um contato de alguns pastores do exterior, e um pastor lá da Índia, ele tem mandado mensagens para mim. Na reunião de oração eu compartilhei uma foto, tem algumas, depois eu vou colocar no grupo da igreja que ele mandou para mim, que mostra o batismo dele. E ele construiu um tanque de cimento de mais ou menos 3 por 3 no canto de um muro de uma casa. Cimento mesmo, cimentão, sem acabamento, sem azulejo nem nada. E ali, sem escada, sem coisa nenhuma, eu fico imaginando como é que ele subiu lá, e eles enchem de água lá, e ele batizou pelo menos umas 3 ou 4 pessoas. E eu falei para ele que a gente estava orando por ele na quarta-feira, falei na quinta, e ele ficou tão satisfeito, e ele manda abraços para todos. É unidade cristã. Abra a palavra de Deus no Salmo 133, para que nós possamos proceder à leitura da santa e bendita palavra. Salmo 133, verso 1 em diante, diz o seguinte: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Senhor, mais uma vez lemos a Tua santa e bendita palavra. Tua palavra que nos traz vida. Tua palavra que nos refrigera, nos restaura, nos dá forças para continuar. Queremos, Pai, em nome de Jesus, pedir a Ti que o Senhor possa nos dar o entendimento. Que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz através deste tempo que nós estaremos meditando nesses 3 versículos. O salmista Davi, ele se alegrava na comunhão. Que nós possamos também receber um recado santo direto do Teu altar, Pai. Peço desde já perdão a Ti, se de alguma forma ou maneira, Pai, eu não trouxer algo que procede de Ti, mas que o Teu Espírito Santo possa corrigir no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. O privilégio da unidade cristã. Um cenário adequado para esse Salmo 133 é que ele ocorre num período em que Davi torna-se rei não somente de Judá, mas também de Israel. É um contexto que aparece lá em 2 Samuel, eu não vou ler, 2 Samuel capítulo 5, versos de 1 a 5. É uma aplicação à jubilosa unidade das 12 tribos englobando Israel e Judá. Quando as tribos subissem a Jerusalém para louvar ao Senhor e fizessem ecoar a proclamação de paz concernente a ela, algo que é relatado no Salmo 122:1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está falando de união. O uso desse salmo atestaria o senso de unidade entre o povo e lhes lembraria as bênçãos do Senhor aqui e na eternidade. Este é um cenário que está acontecendo. Mais que uma lembrança,
Este é um salmo de ação de graças, em que o povo do Senhor foi energicamente exortado mais uma vez a manter, pois sobre ele foi ordenada a bênção da vida, uma bênção não apenas para a vida terrena, mas uma bênção por toda a eternidade. E quem promete isso é o próprio Deus. O primeiro verso que nós vamos meditar é Salmo 133, verso 1, que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Em contrapartida, nós estamos vendo pela manhã as dissensões, as facções, as invejas, os ciúmes, que é o contrário do que vive o salmista. Se você não assistiu, assista à Escola Bíblica Dominical, que nós estamos trabalhando os frutos da carne. O salmista não fala de algo como isso, ele fala da união. O versículo começa com uma palavra que chama atenção para a afirmação que segue. É como se o salmista Davi falasse assim: olha, o que eu vou falar agora é bem importante. Você está distraído? Presta atenção. Você está fazendo qualquer outra coisa? Para, ouve. Presta atenção no que eu vou falar. A unidade da família é enaltecida como algo muito precioso. Alguns têm famílias unidas, outros não têm famílias tão unidas assim. Mas dentro do corpo de Cristo, essa união ela é exortada por Deus. Nós temos que ter comunhão uns com os outros. Por isso que, ainda quando nós estávamos fora do efeito da pandemia, congregando, eu falava assim: liga para o fulano, liga para o Beltrano, liga para o ciclano. Nós vivemos um contexto estranho em relação a essa enfermidade da titia. O Alice passou por isso com a mamãe dele. Agora, tivemos a notícia de que ela recebeu alta. Mas e se ele não tivesse a oportunidade de se despedir dela? E se ali ela tivesse no problema da enfermidade, e ali ela falecesse, e dentro desse contexto da Covid você não tem direito a velar o seu morto, ele é lacrado e enterrado, e você não tem nem tempo ali para você chorar, nem nada. O tempo da preocupação é hoje, é agora, é agora. Não tenho dúvida de que neste salmo Davi rende graças a Deus pela paz e harmonia que sucederam um longo e triste estado de confusão e divisão do reino, e que ele exorta a todos, de uma forma geral, mas também de uma forma individual, a que nós nos esforcemos para a manutenção da paz. Como pastor que eu posso me esforçar para a manutenção da paz no meu trabalho, na minha escola, entre os meus amigos, junto com os meus familiares? É simplesmente você deixar de querer impor a sua vontade, o seu pensamento. Aprenda a dialogar com as pessoas como há possibilidade de que eu esteja errado. Exponha, fale, dialogue, mas se esforce na manutenção da paz, e se for necessário você abrir mão de um pouco para que tenha paz, o faça. Havia amplo motivo para louvar a Deus nos termos mais elevados, pois a bondade de Deus por unir um povo que fora tão visivelmente dividido ocorreu. Eles não se relacionavam, não tinham tanta unidade assim, e poderiam passar a vida inteira em conflito. Mas Deus trouxe a comunhão. Isso é um motivo para a sua felicidade. Quando eu falo para as pessoas, se você observa dentro de um conflito, seja no lar ou fora dele, que você tem a lucidez de que aquilo é pequeno demais, é porque o Senhor está contigo e está falando assim: se esforça em manter a paz. Não precisa ganhar essa discussão. É mais importante a paz na sua vida do que você ter uma vitória.
Romanos 11:17 diz: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, está falando de mim e de você, como gentio, fora do povo judeu, foste enxertado em meio deles, dos judeus, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, seja feliz, seja satisfeito. Olhe para as lutas da vida como coisas temporais, coisas que acontecem, mas que passam. Cuidado que você vai bater a cadeira no tripé. Quando Davi tomou posse do reino, a maior parte da nação o via como inimigo. Por quê? Saul tinha passado muitos anos atrás de Davi, perseguindo. Os cânticos de que Saul matava milhares e Davi matava dezenas de milhares ainda ecoavam nos ouvidos das pessoas. E aqueles que eram partidários de Saul achavam que Saul era o divisor. Quando Davi tomou posse do reino, este povo, uma grande maioria, o via como inimigo. Aliás, tão mortal era a hostilidade existente, que humanamente falando, a única forma de trazer paz ou possibilitar a união entre Israel e Judá era com a morte daqueles que não concordam. A gente vê bastante isso nos dias de hoje. Com o advento da mudança do governo de PT para o governo Bolsonaro, a gente vê que as pessoas, elas militam em prol de uma ideia e olham para uma liderança ou para outra, e nós não estamos aqui para julgar o mérito ou se é ou se não é o objetivo, mas olha como se a pessoa ela fosse inimiga, destruidora. E é exatamente o que Davi estava passando. Porém, a mão de Deus ela foi maravilhosa e inesperadamente vista na harmonia existente entre eles. Quando aqueles que haviam sido inflamados pela mais violenta antipatia mantinham alegre comunhão. É um dos grandes prêmios do pastorado. Quando eu aconselho casais que estão em pé de guerra, e aí passado algum tempo, você olha e pergunta: e aí, como que está? Tá tudo bem, pastor. Tá uma bênção. Eu me sinto até mais desejoso em melhorar. Eu sinto que eu preciso fazer mais, porque eu vejo na pessoa que eu tinha contenda, não há mais contenda. Então eu tenho que melhorar. Romanos 9:18 diz: ele tem misericórdia de quem quer ter misericórdia e também endurece a quem lhe apraz. Nós éramos inimigos de Deus, andávamos alienados ao Senhor. Em algum momento o Senhor ele nos despertou. Você não consegue mais olhar para as coisas da mesma maneira. Eu vejo isso no relato de cada um que congrega conosco. Alguns mais avançados, outros menos. Esse despertar ele é tremendo, porque não permite que você volte novamente às velhas práticas. Essa exclamação ó, que inicia o salmo, é particularmente expressiva, não somente porque coloca diante de nós o estado das coisas visíveis, mas também porque sugere um contraste entre o deleito da paz e os tumultos que quase destruíram o reino. É algo que eu e você evidenciamos nas nossas vidas todo dia. E é chamado da guerra entre a carne e o espírito. Por isso que é importante você meditar nas palavras que nós temos estudado na escola dominical, para que cada vez mais você desenvolva estratégias pelo Espírito Santo, para você combater essas manifestações que trazem dureza, dor e afastamento de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22 diz: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne,
mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E é isso que vai acontecer com você no dia do juízo. Quando a tocar a trombeta, você vai se tornar irrepreensível. O salmista apresenta a bondade de Deus em termos elevados. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E como os judeus tinham grande experiência nos conflitos internos que levou a nação quase à ruína, eles aprenderam o inestimável valor da união. Que este tempo de afastamento social te leve a dar mais valor às coisas de Deus. Que você se dedique mais ao Senhor. E quando ocorrer de nós nos encontrarmos, você possa valorizar a estada na casa do Senhor. Não chegue mais atrasado, chegue antes, porque você vai entender que aquele privilégio, você passou um tempo sem ele. E quando nós entendemos que a habitação na casa do Senhor é um privilégio, nós mudamos o nosso comportamento. Não pode haver dúvida de que o Espírito Santo deve ser visto nesta passagem, como a recomendar a harmonia mútua que deve existir entre todos os filhos de Deus, e a exortar-nos a exercer todo o esforço em manter essa harmonia. Quem faz você perceber que a coisa não está boa e que você precisa agir e se esforçar é o Espírito Santo. Ele te dá estratégias, ele te dá forças para você continuar insistindo, para você continuar lutando. Enquanto as diferenças nos dividirem e os rancores prevalecerem entre nós, sem dúvida, podemos ser irmãos mediante um relacionamento comum com Deus, mas não podemos ser considerados um só povo. É fácil você estar na igreja, é fácil você seguir rituais. Você pode aparentemente ser um filho de Deus, mas na verdade o que vai demonstrar é o seu relacionamento com o teu próximo. João 17, versos 20 e 21 diz: não rogo somente por esses. Jesus Cristo, ele sabia da dificuldade desta decisão, de você se anular em prol da paz. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E o padrão é qual? Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. O padrão não é marido e mulher, o padrão não são pais e filhos, não são amigos. O padrão é o relacionamento de Deus e Jesus, Jesus e Deus. E ele ainda fala que também eles quem? Estes, eu, você, que também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que as pessoas vão crer que Jesus Cristo foi enviado por Deus? Quando você manifesta o amor ao próximo. Como somos um em Deus, o Pai, e em Cristo, a união ela deve ser confirmada entre nós por uma harmonia recíproca e um amor fraternal, não apenas de palavras. Romanos capítulo 12, versos 17 e 18 diz: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, às vezes não é. Se possível, mas nós temos que nos esforçar. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós devemos lutar contra esse desejo de prevalecer. Nós devemos lutar contra esses espíritos malignos que o diabo lança sobre a igreja e tentar manter as relações pessoais de nós com o próximo a mais em paz possível. Salmo 133, verso 2 e 3. É como óleo. O que é como óleo? Esta alegria, essa comunhão entre os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali
Ali aonde? Onde há paz, onde há união. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Duas ilustrações seguem essa interjeição ó. A primeira é a do óleo, usada na unção do sumo sacerdote, que escorre da sua cabeça até a sua barba, chegando inclusive à gola das suas vestes. Eu lembro que quando eu fui consagrado a pastor, o meu pastor falecido, o pastor Jonas, ele pegou, sei lá, 1 litro de óleo. Não estou exagerando, Não, era bastante. 1 litro de óleo, uma jarra de óleo. E ele derramou na minha cabeça, aquilo foi escorrendo, 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 e por mais que eu enxugasse, aquele óleo continuava escorrendo. Que escorre da sua cabeça até a sua barba, chegando inclusive à gola das suas vestes. Assim, simbolicamente, as tribos, elas são unidas com a santa unção do amor fraternal. Eu e você somos unidos, não por um óleo, galo ou um óleo que você frita o ovo, mas o sangue do Cordeiro. Temos aqui uma prova clara de que Davi afirma que toda e verdadeira união entre os irmãos, ela não tem origem no homem. Você tem que se esforçar? Tem. Tem que fazer a sua parte? Tem. Mas a obra é de Deus. E que o legítimo objeto dessa união é que todos sejam conduzidos. Para quê que Ele quer essa união? Para que nós possamos ser conduzidos a um culto dedicado a Deus, um culto de pureza, um culto em que nós possamos invocar ao Senhor em uma só voz. Quando eu aqui me esforço para cantar os louvores com a minha voz, que conforme o irmão Cláudio diz, entre os ruinzinhos é um pouquinho melhorzinha, entendeu? Cante comigo. E isso é um culto agradável a Deus. Ai, pastor, mas eu estou com vergonha. Não, deixa a vergonha de lado. Deixa a vergonha para quando você for fazer coisa errada. Aí você deixa de fazer porque você tem vergonha. Não louvar o Senhor. Por barba e golas das vestes somos levados a entender que a paz que emana de Cristo como cabeça, ela é estendida por toda a extensão e amplitude da igreja. Quando você recebe este óleo, não é algo que fica somente em você. É algo que transcende as pessoas. As pessoas que são à sua volta, elas ficam impactadas, elas são alcançadas. A segunda ilustração diz respeito ao orvalho do Hermon, o qual é descrito como que chegando ao Monte Sião, que denota que uma unidade santa tem não só um doce sabor diante de Deus. Essa união não tem só a alegria de você ter as pessoas unidas a você, mas também produz bons efeitos. No sentido físico, o orvalho ele umedece a terra e faz com que a terra ela seja fértil. Moisés, quando recebe a revelação da terra prometida, ele fala para o povo de Israel e diz assim: vocês não vão ser irrigados como o Egito. No Egito tem um grande rio que corta o Egito, rio... Que Eufrates? Nilo, obrigado, fugiu agora. O rio Nilo, ele corta o Egito. E aí o que acontece é que em certos momentos, certos tempos dentro do ano, aquele rio ele transborda, e aí todo aquele material orgânico que está no leito do rio é colocado, depositado na terra, e aí aquela terra ela passa a ser fértil. Ela é conhecida como o delta do Nilo, porque é um formato de um triângulo onde há a maior fertilidade. Mas Moisés está dizendo que a fertilidade de Judá não vai ser como a do Nilo, em que é algo terreno, não. Em Deuteronômio 11:11 ele fala que a fertilidade, ela vem dos céus. A fertilidade e a tua prosperidade, o cuidado, vem dos céus. Não vem de coisas naturais, vem de coisas sobrenaturais. É evidente que nessa condição o Monte Hermon ele é rico e frutífero e ele é famoso entre as regiões de pastagem. Os montes dependem principalmente da fertilidade do orvalho do céu, e isso foi demonstrado no Monte Sião, que era fértil por causa do Monte Hermon.
Davi adiciona no final que Deus ordena a sua bênção onde a paz ela é cultivada. Tem um texto muito interessante que diz que, maridos, se vocês não cuidarem bem das suas esposas, as suas orações, elas não vão ser ouvidas. Que difícil. Então, às vezes, é melhor você engolir o seu orgulho e fazer o que é certo, para que haja paz, e então o Senhor derrame, do que você ganhar uma discussão. Isso significa que Ele testemunha o quanto se agrada com a harmonia entre os homens ao fazer chover bênção sobre eles. Então, quanto depender de nós, nós devemos nos esforçar por viver no amor fraternal. Todo ano tem algo que eu lembro até que no colégio que eu estudava lá em São Paulo, era um colégio católico e católico romano, e eles tinham a campanha da fraternidade. Como nós evangélicos nós precisamos disso? Nós esquecemos disso. Nós olhamos tanto para nós, tanto para a nossa abstinência de coisas que a gente reputa como erradas, e a gente não lembra do próximo. E o Senhor ele fala que nós temos que demonstrar esse amor fraternal. Que nós possamos estender as nossas mãos aos que diferem de nós. Porque aqueles que são próximos a nós é fácil. Como é fácil você amar uma pessoa que é próxima e querida a você. Nós temos que estender as mãos àqueles que diferem de nós, desejando exortá-los a retornar à unidade na fé. Essa exortação não é uma exortação destrutiva, não é uma exortação de inveja, mas é uma exortação no sentido de trazer a pessoa a um lugar bom, um lugar correto. E se eles recusarem? Pastor, eu faço uma vez, 2 vezes e largo. Não, se eles recusarem, tenta de novo. E tenta de novo. Eu vou ousar fazer o que o apóstolo Paulo fez. Imita a minha pessoa. Quantas vezes eu já liguei para você, perguntando, e o culto? E a dominical? Quantas vezes eu falei, você leu a palavra? Vamos ler junto? Dá para ler? Quer ler? Tenta aplicar isso na sua vida. Tenta desenvolver essa paciência em relação ao crescimento do outro. Algo que é difícil. Muitas vezes é vontade de dar um croque na sua cabeça, porque você não faz o que tem que ser feito. Mas por mais que eu sinta isso no coração, eu não deixo você perceber. E aí a pessoa ela se quebranta, e é esse o objetivo. A mesma umidade que afeta o Monte Hermon ao norte é o mesmo que atinge o Monte Sião ao sul. Deus proveu orvalho refrescante sobre toda a terra. A menção a Sião insinua o pensamento de que ele é o lugar onde Deus tem um encontro especial com o seu povo. Ele concede as suas bênçãos, as quais são resumidas na ideia da vida permanente que se encontra nele. Não há a mínima possibilidade de você, que realmente confessou Cristo como seu Senhor e Salvador, que você que foi resgatado pelo sangue do Cordeiro, a ser abandonado por Ele. João 3,15 diz, para que todo que nele crê tenha vida eterna. De modo semelhante, os crentes de hoje possuem uma unidade em Cristo. Nós somos um em Cristo. Quando nós fazemos a nossa trajetória para o Monte Sião espiritual. Salmo 122:1 nós falamos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se alegre de entrar na presença dEle. Hebreus capítulo 13, versos 14 e 15 diz, na verdade, não temos aqui na terra uma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, que é o cântico novo, que nós vemos em Salmo 133. Não negligencieis igualmente a prática do bem. Não deixe de fazer o bem para aqueles que te fizeram o mal. Faz o bem.
Pratica igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Ele se alegra. Quando você age com benevolência com o próximo, Deus, Ele se alegra. É uma caminhada longa, é uma caminhada difícil, é uma caminhada cheia de pedras, mas com uma grande recompensa. No fim, a vida eterna ao lado do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos pelo teu amor e a tua graça. Te louvamos, Pai querido, pelo teu cuidado e pelo teu zelo. Agradecemos, Pai, porque é tremendo saber que nós temos um Deus que cuida de nós, sem nós merecermos. Nos abençoa, Pai, perante as lutas da vida, as dificuldades, que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, fazer como o Monte Hermon, que o orvalho caia sobre nós e as pessoas que estão ao lado, próximo, nas redondezas, possam ser também alimentadas com este orvalho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Antes de findarmos, quero lembrar você que quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos em tempo de oração. E eu quero convidar você a separar esse pequeno tempo, 40 minutos, 50 minutos de oração, em que nós podemos estar juntos. Pastor, eu tenho tanta vergonha de aparecer. Entra, fecha o teu vídeo. Tem a opção lá, fecha o teu vídeo. Mas não deixa de participar. Não deixa de participar. Participa por um breve tempo, mas participa. Essa semana nós estávamos em 8 pessoas, 8 câmeras ligadas. No caso do Sebastião são 3 pessoas. Nós estávamos em bastante pessoas orando. Foi um tempo agradável. Quero convidar você a estar junto conosco. Senhor, em nome de Jesus, quero neste momento agradecer a Ti pelo tempo, neste domingo, em que nós podemos estar unidos e reunidos, louvando, adorando e bendizendo o Teu santo nome. Queremos consagrar esta semana que se inicia, pedir que o Senhor nos traga boas novas, que o Senhor nos dê conforto, que o Senhor nos dê esperança e perseverança e sabedoria para decidir todas as coisas segundo a Tua vontade. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a minha vida, seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar com você em comunhão. Que Deus abençoe e te conceda a graça. Em nome de Jesus.